João capítulo 1, a partir do versículo 1 até o 18. Diz assim a santa palavra do Senhor: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Até aí, queridos, vamos orar a Deus, agradecer por sua palavra. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por essa palavra que será pregada e que transformará os nossos corações. Fala conosco, abre os nossos olhos e nossos ouvidos espirituais, possamos sair daqui cheios da tua presença, em nome de Jesus. Queridos, nós sempre ouvimos pelo mundo afora, nessa época do ano, que o Natal traz renovação de esperança, que devemos buscar ter este espírito de Natal. Mas as pessoas falam, e cada vez menos entendem o que significa o que estão comemorando. O consumismo, os presentes, enfim, o consumismo não é bom, mas os presentes são bons. Quem não gosta de ganhar presente de Natal? Eu adoro ganhar, todos gostam. Mas os elementos acidentais, ou seja, aquilo que não é essência, aquilo que não é essencial, acabou tomando conta da festa. Jesus Cristo é o presente, mas até nós mesmos muitas vezes ficamos frustrados com o Natal, quando a gente não tem uma lembrancinha sequer. É bom dar presentes e ganhar presentes, mas isso não é o Natal. É claro que Jesus Cristo não nasceu em 25 de dezembro. O seu nascimento provavelmente aconteceu entre setembro e outubro. Foi uma das coisas que Roma inventou, né? Cristianizou uma festa que não era cristã. Mas a gente não sabe a data ao certo, então aceitamos 25 de dezembro como oficialmente, né? Até porque a Bíblia não nos condena ou não proíbe que a gente celebre o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Foi um dia de comemoração, os reis magos ofereceram presentes, né? Por isso esses movimentos evangélicos que são contra o Natal, na minha opinião, estão tremendamente equivocados. Por que não comemorar o nascimento de nosso Senhor e Salvador? O Deus que se fez homem para nos salvar. Isso é um motivo de comemoração a vida inteira, queridos. É um motivo pelo qual eu e você devemos acordar todos os dias felizes. Mas de fato, o que é o Natal? O que nós vamos comemorar nesse dia? Queridos, é linda a Sagrada Família, o presépio, a manjedoura, tudo mais. Mas o cristão tem um motivo muito mais relevante para comemorar o Natal do que isso. Trata-se da encarnação do Verbo de Deus. É com isso que eu quero conversar com você nessa noite. A encarnação do Filho de Deus é um dos maiores mistérios, é um dos maiores acontecimentos maravilhosos que este mundo já viu. É na encarnação do Verbo que a esperança da humanidade de verdade começou a ser resgatada. É esse sentido de Natal que nós pregamos, que o mundo somente ouviu falar.
É a encarnação do Filho de Deus que trouxe ao mundo a manifestação visível do amor de Deus. Lembremos o que diz João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho, para que por meio dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Está lá João 3,16. Que maravilha! E recapitulando os fatos, então, por que o verbo de Deus, por que o Filho de Deus precisou se transformar num ser humano? Lembremos da história que todo mundo sabe, Adão é criado à imagem e semelhança de Deus, mas Adão peca, Eva peca, e aí passa a existir um grande abismo intransponível entre o homem e Deus. O homem está morto espiritualmente, e é impossível para ele, por sua própria vontade, reatar este relacionamento com Deus. O homem quer mesmo é inimizade com Deus. Se fosse depender de mim, eu jamais escolheria Deus, porque as minhas vontades elas são escravizadas pelo pecado. O pecado de Adão, que criou um abismo tremendo entre o homem e Deus. Então o homem está morto espiritualmente. Então somente Deus é que tem o poder de retomar este relacionamento. E ele deve ser justo. Por que justo? Porque ele disse no jardim para o homem, antes de o homem pecar. O homem não pecou sem saber. O homem sabia das consequências. Se você comer este fruto, certamente morrerá. Então o homem passa a ter prazo de validade quando come o fruto. Provavelmente nasceu para ser eterno. E a morte física passa a assolar a humanidade. E a sua morte espiritual é na hora. É como se ele fosse destituído de toda aquela glória que fora criado. Então somente Deus pode reatar esse relacionamento. Deus é justo, então precisou dar ao homem a retribuição, a justa medida pelo seu pecado. Mas ao mesmo tempo, mesmo sendo justo, não deixa de ser bom. Por isso Deus se doa e se transforma num ser humano, para que Ele mesmo pague o preço da salvação causada pelo pecado. Amém? Os irmãos estão me entendendo bem? Glória a Deus. Então, Ele mesmo dá uma ordem, é descumprida, mas ao mesmo tempo Ele é bom, porque providencia o resgate. Ele não cabe em si mesmo. O nosso Deus transborda em alegria, em amor, e por meio de Cristo nós temos a salvação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas em Gênesis 3:15 ele também promete algumas coisas, queridos. Ele fala: porém inimizade entre ti e a mulher. Quem passa a ser o inimigo das nossas almas? O diabo. Ele passa a ser o inimigo das nossas almas. Ele diz mais, o Senhor: porém inimizade entre a tua semente, está falando para a serpente, e da sua semente, está falando para a mulher. Colocarei inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. A semente da mulher, e aí nós entendemos, lendo o texto, que está falando da promessa de Jesus. Te ferirá a cabeça, está falando para a serpente. Vai ter um aí que vai nascer, que vai esmagar a sua cabeça. E tu, serpente, lhe ferirá o calcanhar. Está falando para a semente da mulher, que é Jesus. Está falando da morte que Jesus sofreu. Foi uma picada no calcanhar, porque a morte não pôde segurar o Filho de Deus. Ele vive, Ele reina, Ele é todo poderoso, e Ele está aqui nessa noite. E Ele deseja te salvar, Ele deseja transformar a sua vida. Glória a Deus por isso. Então, queridos, o destino de Satanás foi traçado ali mesmo no jardim. Diante disso fica claro o seguinte: o diabo não é uma antítese de Deus. O diabo não é um Deus como Deus em poderes opostos, com o mesmo poder em sentido negativo, de maneira nenhuma. Todo poder pertence a Jesus. É nessa esperança que nós podemos descansar. Não há nada que Ele não possa fazer, não há nada que Ele não possa ter nas suas mãos. O controle está nas suas mãos. O universo não cai no meio do vazio, é por glória e graça do nosso Senhor.
Nós acordamos vivos todos os dias, respirando, porque Ele é misericordioso. O sol nasce para justos e injustos. Aleluia. Todo poder pertence a Jesus. E o que nós queremos trazer nessa noite, uma reflexão maior, é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. João 1, capítulo 1, versículo 1. Essa expressão do grego original pode ser entendida como: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na verdade, podemos compreender numa paráfrase, interpretando o grego original, no seguinte sentido: antes que houvesse princípio, o verbo era. O verbo estava com Deus, e Deus era o verbo. Ou seja, meus amados irmãos, antes que o universo fosse formado, antes que tudo viesse à existência, o verbo de Deus já existia. O significado dessa palavra grega para verbo é logos, significa palavra, tanto palavra falada, mas também como a palavra que ainda está na mente, e também pode ser entendida como inteligência. Por isso, meus irmãos, nós cremos num Deus pessoal, que se relaciona com a sua criação. Deus não é uma força inconsciente, Deus não é uma força superior somente a nós. Ele é uma pessoa espiritual incompreensível, somente é revelado por meio de Cristo, mas Ele se relaciona conosco, Ele nos ama, Ele tem um plano para a sua vida. Ele não é uma força cósmica inconsciente, Ele não é um acaso. Ele é o planejador, o criador de tudo. Ele tem todo o poder, Ele sabe de todas as coisas, Ele reina soberano sobre tudo. Nada escapa do seu controle. Talvez você tenha perdido o controle da sua vida, de alguma coisa na sua vida, talvez da sua família, mas saiba, o Senhor Deus Todo-Poderoso jamais perdeu o controle de nada. Amém? Podemos descansar nessa esperança. Eu estava navegando pela internet esses dias e vi um vídeo de um médico bastante famoso, que também era um político, né? O Dr. Enéas, uma figuraça. Mas ele, muito inteligente, dizia que em cada cromossomo humano, e nós temos 23 pares de cromossomos, ou seja, são 46. Então, em cada um deles, há mais ou menos 20 bilhões de informações escritas, o que equivaleria mais ou menos a 6 bilhões de letras de qualquer idioma. Qualquer idioma em média tem 6 ou 7 letras, uma palavra simples, uma palavra mediana. Isso equivaleria mais ou menos a 4.000 livros de 500 páginas em um cromossomo. Agora imagine os seus 23 pares de cromossomos, ou seja, 46, cada um deles com mais ou menos 4.000 livros escritos de informações genéticas. E aí o seu olho sabe o seu olho sabe o que fazer, manda a informação para o cérebro, a sua perna sabe o que tem que fazer na hora de andar, de correr. Que maravilha! E há quem diga que isso tudo é fruto do acaso, e há quem diga que Deus não existe, e há quem diga que tudo surgiu de um grande acaso. Eu me recuso a acreditar nisso, até pela palavra de Deus. Mas ainda que um cético se valha da ciência para começar a entender as coisas de Deus, é possível analisar, olhando, observando a natureza, e ver o grande poder do nosso Deus. Amém, queridos? E a ciência continua mostrando a glória de Deus na criação. Veja a composição do nosso corpo. O que nós temos? Ferro, oxigênio, carbono, hidrogênio, potássio, fósforo, cálcio, sódio. Eu não vou dar uma aula de química aqui para vocês, mas apenas para a gente olhar. Olha a composição de tudo isso. Agora olha para a terra. A terra tem oxigênio, cálcio, fósforo. E a palavra de Deus diz o quê? Que o homem foi criado do pó da terra. Não há como escaparmos das verdades da palavra de Deus. A ciência continua estudando, continua corroborando, continua afirmando aquilo que a palavra já diz. A forma redonda da terra foi descoberta somente na Idade Média. Chegou-se a essa conclusão. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Deus já se assentava sobre as redondezas da terra. Que verdade maravilhosa, queridos. Mas voltando então à nossa explanação, João diz
que o verbo, ou seja, Deus, que o verbo estava com Deus. Estar com conota uma ideia de alteridade, de distinção. A palavra era distinta do Pai. É exatamente por isso que nós cremos no mistério da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são uma só essência, mas se manifesta distintamente em três pessoas. Talvez seja difícil para você entender, porque quando eu me olho, eu vejo você diferente, eu me vejo diferente. Não significa que as três pessoas de Deus sejam como eu e você, com desejos opostos, com pensamentos diferentes, rumos opostos na vida. Mas na verdade eles têm um só propósito, uma só essência. Vejamos o exemplo da água, do gelo e do vapor. Ao mesmo tempo eu tomo um copo de água, eu pego o gelo na minha mão e eu vejo uma fumacinha sair de uma chaleira fervendo. Se eu for colocar no microscópio cada uma desses produtos, eu vou ver H2O. Mais ou menos isso na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são um, mas também são três distintos. Glória a Deus por isso. Então o verbo de Deus que nós estamos falando, o Filho eterno, coeterno ao Pai, ele não deixou de ser Deus, mas ele se transformou num ser humano e continua sendo Deus e continua sendo homem. Perfeitamente unidos, Pai, Filho e Espírito Santo, para governar tudo o que existe. Por isso que nós dizemos que o Filho não é o Pai não é o Filho, mas o Filho é Deus e o Pai é Deus. É um mistério que só entenderemos perfeitamente, talvez, na eternidade. E João diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, ou seja, sem o verbo, sem a inteligência, nada do que foi feito se fez. Versículo 2 do texto que nós lemos. Ou seja, por meio do Filho, Deus cria todas as coisas, fez o universo, fez as plantas, a natureza, fez a mim, fez a você, tudo que existe e acontece foi feito por meio dele. E esse verbo, neste verbo estava a vida, diz o versículo 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Louvado seja o nome do Senhor. No verbo estava a vida e essa era a luz dos homens. Ou seja, essa luz que toda a humanidade procura, essa iluminação interior, esse anseio pela eternidade que todo ser humano tem, de buscar desejo, de ter um desejo pelas coisas transcendentes. Isso é algo que Deus plantou no coração de cada homem. E essa luz é o verbo de Deus incomodando, batendo na porta do seu coração. Só encontra luz, só encontra paz, só encontra vida aquele que se rende a Jesus Cristo. Não há outro caminho, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, não há outro caminho. Diz o versículo 14: aquele que é a palavra, ou seja, o verbo, tornou-se carne e viveu entre nós. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, a inteligência de Deus, se transformou num ser humano e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. A palavra de Deus testemunha de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, mas é nos evangelhos que nós vemos como esse verbo trabalhou entre nós, como ele viveu entre nós, o que ele ensinou para nós. Vamos ler juntos, abrindo as nossas Bíblias ainda, queridos. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ver como se deu essa encarnação. Que João fala que no princípio era o verbo e ele habitou entre nós. Vamos ver como que isso foi prometido, né? Lucas 1, 26 a 38. O nascimento de Cristo foi predito pelos profetas no Velho Testamento, sobretudo por Isaías, e também pelo anjo Gabriel, já no Novo Testamento. Vamos ler, queridos. No 6º dia, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou perturbada com aquelas palavras, pensando no que poderia significar a saudação, mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizem ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aí nós vemos então a promessa, nós vemos aí a predição do nascimento de Cristo por meio de um anjo. Deus tomou o cuidado de enviar um anjo para Maria e falar para ela: fique tranquila. Fique tranquila, vai acontecer um milagre, mas fique tranquila, porque esse milagre é a vinda do Salvador. Vamos ver no capítulo 2, andando um pouquinho para frente, na sua Bíblia, versículos 1 a 7. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Amém, queridos? Então nós vemos como o nascimento de Cristo foi predito. O Verbo eterno de Deus, coexistente com o Pai, se torna um ser humano, deixa a eternidade, deixa sua glória e passa a habitar milagrosamente em nosso meio, para nos ensinar a ser gente, para nos ensinar o que é o amor, e também, acima de tudo, para que a nossa alma seja resgatada do inferno. O Senhor tem salvação para a sua casa, para a sua família. Creia nisso. Esse é o mistério do Natal. Isso é o que é o mais importante do Natal. O nascimento de Cristo, obviamente, mas a encarnação do Verbo. O nascimento de Cristo não foi um nascimento de um filósofo importante, de um cara bonzinho somente. O nascimento de Cristo não é um evento histórico qualquer, como o descobrimento do Brasil, ou o nascimento de uma pessoa filantrópica qualquer, mas é um momento onde o Deus Todo-Poderoso se faz homem, para que o meu pecado e o seu pecado e os pecados do mundo inteiro fossem perdoados. Que maravilha! Então cumpre-se a profecia. O próprio Deus providencia o resgate do homem, Ele mesmo se doa, Ele vem a esse mundo como um homem, limitado, humilde, simples, porém sem pecado, para que um dia o seu sangue fosse o pagamento pelo meu pecado e pelo seu pecado. Jamais conseguiríamos nos achegar a Deus se não fosse Jesus Cristo ter vindo a esse mundo. Jesus Cristo não era um cara iluminado, que passou por diversos aprendizados. Ele era Deus. Ele já nasceu com o propósito fixado por Deus de sofrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. O justo pelos injustos, 100% homem, mas também 100% Deus. Nos ensinou a viver e pagou a dívida que Adão deixou, uma dívida eterna. Ou seja, no momento da história, o ser humano, o Verbo eterno se transforma num ser humano. E a obra dele foi
Lucas 19:10, buscar e salvar o que tinha se perdido. 1 João 3:8, destruir as obras do diabo. Mateus 16:18, edificar a sua igreja. Quem é a igreja? É todo aquele que diz: Senhor, estou aqui, eu quero isso para a minha vida, eu me achego ao Senhor, me salva. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Quando você faz isso e aceita o senhorio de Cristo sobre a sua vida, você passa a ser igreja. Igreja não é um lugar onde a gente vai. Igreja é uma condição de existência da sua vida. Quando você encontra Jesus, você passa a ser igreja. 2 Coríntios 5:21, substituir a nossa morte espiritual em razão do pecado, como ordenava a lei, pela vida eterna. João diz, no versículo 11, que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. O povo judeu esperava o Messias e espera até hoje, porque não acreditou na promessa, não acreditou que aquele que nasceu era o Messias. Achavam que ele era um profeta iluminado, um rabino muito importante, mas de maneira nenhuma acreditaram que ele era o Filho de Deus. O crucificaram, o lançaram, furaram, derramaram seu sangue até a última gota. Mas o versículo 12 diz: todos aqueles que o recebem, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Como receber a Jesus Cristo então? Como se tornar um filho de Deus? Será que todo mundo é filho de Deus? Será que quando você nasce você já é um filho de Deus? A palavra de Deus é clara, não é assim. Todos aqueles que o recebem, que recebem a Jesus, recebem também o poder de serem feitos filhos de Deus, crendo em seu nome, crendo que ele é o Filho de Deus e que ele é Deus. Esse foi o propósito, queridos, da encarnação do Verbo. É por isso que nós celebramos o Natal. É exatamente por isso que a nossa esperança renasceu. É por isso que nós temos que amar uns aos outros, porque Ele nos amou primeiro. Não merecíamos o amor de Deus, mas Ele nos amou primeiro. Quando ainda estávamos nessa condição de abismo, de separação, Ele nos amou. Eu não amaria a Deus se Ele não me amasse primeiro. Você não conseguiria amar a Deus e amar a ninguém se não fosse por Jesus. Amém, queridos? É por isso que não há outro, não há outra, não há qualquer coisa mais poderosa do que Jesus Cristo. O seu sacrifício naquela cruz foi suficiente, foi definitivo. Se foi definitivo, não precisa mais nada. Não há barganhas a serem feitas com Deus, não há sacrifícios a serem feitos com Deus. O sangue dele é precioso, mas é gratuito a todo aquele que crê, a todo aquele que deseja. O nosso caminho não é uma religião, o nosso caminho não é uma maneira de proceder, de andar, de falar, de se vestir. O nosso caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo, e Ele está aqui neste lugar. Louvamos a Ele. E Jesus disse mesmo, né? Que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que nós celebramos o Natal. É por isso que essa data é tão importante para nós. Trocaremos presentes? Sim. Quem quiser me presentear, fique à vontade. Mas, queridos, nunca nos lembremos que o maior presente foi Deus que nos deu, Jesus Cristo, seu Filho. Será que você pode aplaudir ao Senhor por isso? O nosso presente é o aniversariante. Não é qualquer outra coisa desse mundo. Carro, casa, isso tudo perece. Caixão não tem gaveta, não vamos levar nada daqui. Mas a nossa salvação foi garantida pelo sangue dessa pessoa que saiu da eternidade e entrou no nosso tempo, para te tirar do tempo e levar para a eternidade. Amém, queridos? Louvemos ao Senhor. Vamos orar.